Outro dia, o ex-governador do Rio Grande do Sul, Rigoto, lançou um livro em Brasília. Nós estávamos lá na livraria. Aí eu olhei os caras e disse, está vendo? Tinha uns 30 seguranças. O que era? É que o vice-presidente vai vir assim, pegar o livro. 30 seguranças, o presidente vai pegar o livro. Veio, ficou 5 minutos, foi embora. Eu me lembro, eu fui em São Paulo, assistiu um show do Charles Aznavour, francês, a esposa do vice-presidente. Que o vice-presidente, meu amigo Zé Bencari, ia se internar no dia seguinte no hospital. E ele insistiu que ela fosse, porque eles eram muito apaixonados por aquele doutor, e ela foi. Tinha 6 caras de segurança. Uma senhora de hotel, e isso está pegando. Está pegando, está pegando. Fizeram agora na polícia do Senado que o senador que viajar para o exterior pode exigir segurança. Bom, segurança, cara, eu acho que tem perigo, então os dois seguranças me acompanham, não sei o quê. A degradação dos costumes, a licenciosidade com que a gente recebe essas coisas, no fundo, tudo é natural. Tudo é natural. Infelizmente, tudo é natural. O senhor tem razão, mas esse é um movimento que deve ser feito e deve começar. Senão, o que está acontecendo hoje é o contrário. Vai liberando, vai liberando, vai liberando, vai liberando, e não sei como é que tem. Doutor Oscar Argolo, sócio e ex-membro do Conselho Nacional. Senhor presidente, senhor senador, senhor senador e presidente Bonfim, eu pretendo ser rápido, mas eu quero fazer 3 colocações. Primeiro, presidente Bonfim, eu peço bem a Vossa Excelência se acalme. Vossa Excelência está perplexo, está estarecido. Eu não quero que Vossa Excelência tenha um choque, porque Vossa Excelência é advogado trabalhista. E eu vou lhe dar uma informação. Centenas desses milhares de servidores são terceirizados. Acho que já lhe dei o recado. A fundação do Conselho, se houvesse que notificar um desembargador ou algum juiz, era o Oscar Argolo que batia a máquina. Notifique-se e o juiz tal, porque não havia estrutura. Se hoje em dia é difícil se criar uma estrutura numa empresa privada, imagine Vossa Excelência o que não é no poder público. Mas foi pela vontade de Jobim e de nós outros. Veja agora a recente manifestação de 6 conselheiros do CNJ a respeito dos últimos episódios. 6, porque são justamente os 6 que não são magistrados. O que acontecia com nós outros, quando fundamos o Conselho. Só que nós tivemos, 6, uma certa habilidade em cooptar 2 magistrados. Conseguimos reverter dentro do Conselho o poder da própria magistratura. E foi por causa disso que fui relator do voto aberto nos tribunais para acabar com aquelas coisas terríveis que aconteciam. Fui o primeiro relator a fixar o subsídio na magistratura. E vários outros trabalhos que eu e os meus colegas de conselho fizeram. Só a batuta de Jobim, porque mandava fazer as coisas, como se diz aí popularmente, meio a fósseis. O Conselho, pelo plenário, decidiu criar uma comissão de precatórios, por vontade e pedido meu, Joaquim Falcão e de São Paulo Lobo. O Conselho decidiu criar a comissão. Até hoje a comissão dos precatórios não foi criada. O que nós estamos vendo hoje a respeito do Conselho é um problema político. Meramente. Em relação, talvez, à corregedora. Porque esta representação do Supremo Tribunal Federal
da mesma forma que Vossa Excelência aqui participou daquela sessão, em que eu mantenho a minha posição da completa inconstitucionalidade da ficha limpa, desde a sua formação no Congresso, depois a questão da anterioridade, e até hoje mantenho a minha posição com relação à questão da presunção de inocência, há muitos problemas ainda políticos no Conselho. Quando deixei o Conselho, o meu discurso estava no Conselho Federal. Eu avisei, tomem cuidado, vão esvaziar, e depois de esvaziar, vão querer acabar. A resolução que atacam hoje, a resolução 135, digo da mesma forma, não tem nenhuma inconstitucionalidade, nenhuma. Já li e reli, ela faz indicativos sobre as normas legais. Disse hoje à tarde, Justiniano e Triboniano devem estar tremendo na tumba, porque aquilo é uma perfeita compilação da matéria disciplinar na magistratura, porque em cada lugar fazem de um jeito, foi apenas para uniformizar. Então existe um caminho para menoscabar o Conselho, a caminho da proposta de que muitos magistrados querem, de não ter controle nenhum e acabar, diminuir o Conselho Nacional de Justiça. Então fica a Vossa Excelência a informação do Conselho e a informação sobre a terceirização das centenas de milhares desses funcionários do Supremo. Quando não ocorre em nenhum outro lugar. Senhor senador, quando Vossa Excelência começou a sua manifestação, lembra que na época de Juscelino e tal, enfim, os políticos têm iniciado, colocam a mão, os pontos, tal. Vossa Excelência contou da formação da campanha para que nós chegássemos direto já, chegássemos da Constituinte, e fez assim, contando os dedos, são esses os pontos. Estamos agora revivendo uma nova campanha. Né? Há pontos, há dedos. Eu acho que teremos que colocar os 10 das mãos e os 10 dos pés, possivelmente, que serão muitos pontos. Mas há um ponto que eu gostaria que Vossa Excelência informasse aos outros como está acontecendo neste momento no Parlamento. A reforma política. Se não houver uma reforma política, não vamos chegar a nada. Como também, se não houver uma reforma para melhorarmos a educação do país. No final do Conselho vieram me entrevistar e tal, queriam falar sobre penas alternativas, redução de pena, enfim, umas questões, os bandidos estão soltos. Eu disse, olha, eu não estou preocupado com os bandidos, não. Eu quero que os bandidos fiquem soltos, não estou preocupado. Quem tem que ser preso no Brasil são as criancinhas. Lembrei do caderno. É uma metáfora. Nós temos que colocar as criancinhas brasileiras presas 30 anos na escola, senhor senador. Porque enquanto nós não colocarmos as crianças na escola, e por um bom tempo, nós não vamos começar a repensar o Brasil. Tenho certeza disso. Mas eu quero saber de Vossa Excelência a quantas anda a reforma política. Obrigado. A minha palavra sobre a reforma política é tremendamente negativa. Se depender do Congresso, se depender do Judiciário, se depender do Executivo. Só para mostrar. O presidente Sarney criou uma comissão. Só bel prazer. E tinha uma comissão de Constituição e Justiça, especialíssima para isso. Que o um belo presidente, o senador Coronel, mas criou uma comissão. A comissão se reuniu lá e botou um texto. Agora nós estamos terça, quarta, quinta, foram 3 votações, 3 sessões especiais para debater. Na terça nenhum orador, na quarta nenhum orador, na quinta nenhum orador. Amanhã vai ser a quarta. A preocupação com a reforma é zero. E as coisas que tem, que querem mudar, vai ficar pior do que estava. O Supremo fez, e fez com categoria o que nós não fizemos até agora. O Supremo diz que, como o Congresso até agora não fez nada, ele disse que o mandato é do partido político. Troca de partido, perde o mandato.
Então hoje nós estamos vivendo essa realidade. Tanto que o PSD está sendo feito agora, então uma corrida, já tem 50 deputados, porque por um partido novo ele pode mudar de partido. Quer dizer, qualquer um pode sair e entrar no PSD. Por quê? Porque é um novo partido. Mas não pode sair do partido do MDB para entrar no PT porque ele perde o mandato. O que eles querem fazer lá no Congresso? Qual é a reforma que está lá? Fidelidade partidária. Vale a fidelidade partidária. O mandato é do partido. Ponto. Agora, 6 meses depois da eleição, o cara pode mudar a votar. Durante 6 meses ele muda a votar. Depois, durante 3 anos e meio, fidelidade partidária. Essa é uma das emendas que tem grande propensão a votar. Verba pública de campanha. Em primeiro lugar, é difícil explicar para o povo verba pública de campanha. Se o povo responde, vai para o inferno, vocês estão lá, Roma, já não querem ser campanha com o nosso dinheiro. Agora, vai te explicar para ele que não é com o dinheiro dele, mas é com o dinheiro de uma empreiteira que me dá dinheiro para mim fazer a campanha, para mim depois eu estou. O cara já está lá com a emenda dele, etc e tal. Eu não começo a acusação. Mas, de qualquer maneira, como é que eles querem fazer a verba pública de campanha? Contribuir igual. Os deputados, os senadores, faz a campanha com o dinheiro de todo mundo que nem agora. Agora, o dinheiro, o governo vai dar verba pública para um partido fazer o programa de televisão. O senhor sabe que hoje 80% do gasto de uma campanha para presidente da República é um programa de televisão. Então aí eles querem somar o que já tem hoje, mais o dobro para entregar para o partido, para pretexto de fazer o programa de televisão, gastar um bem tempo. Está sujeito a passar. Outra verba aqui, outra proposta que tem lá, essa tem para o MDB. Lista fechada. Então eles dizem que o problema todo é quem ganha, quem não ganha, como é que não é. Então, lista fechada. Como é que é a lista fechada? Candidato a deputado. Estadual ou federal. Tu vai lá na urna e vota no PT, ou no PMDB, ou no PSB. Tu vota no partido. Mas como é que é? O partido, a convenção, a máquina do partido, faz uma lista e bota, conforme caso, lá no Nordeste, por aí afora. Eu em primeiro lugar, minha mulher em segunda, minha namorada em terceiro, meu caso agora. Faz a lista que vem inteira. E essa é a lista que vai ser indicada. Essas são as emendas que estão sendo discutidas. Pode-se então tudo. É positivo. Não estamos discutindo. Programa de televisão ao vivo. Essa é uma emenda que eu luto fanática. Não podem. As eleições aqui no Brasil não é mais candidato, é a campanha de publicidade. Aquela primeira campanha do Lula, quem ganhou muito menos do que ele foi o Duda Mendonça. Todo mundo falava, a imprensa discutia, porque o Duda Mendonça que dizia as coisas que eram para ser. E o Lula repetia de coisa. Então, o Duda que falou, Lulinha, paz e amor. O Duda que falou no sentido de fazer uma campanha de entendimento de todo mundo, não sei mais o quê. O Duda que disse que ele tinha que tirar aquela barba maluca dele, botar o cabelo alinhado, que ele tinha que tirar aquela roupa ridícula e tinha que ser um galã. E hoje o Lula é um galã. A campanha é feita pela televisão. Veja nos Estados Unidos. A televisão, o debate na televisão, decide a eleição. Decide a eleição. O Nixon ganhou uma eleição nesse debate. O vice-presidente Clinton, prêmio Nobel da Paz, Al Gore, estava eleito. Ele foi para o debate com o Bush, mas ele estava eleito. Mas ele estava tão eleito, que o programa da televisão dele disse, olha, qualquer pergunta que tu tem é não perder. Então, o que o senhor acha do Iraque? O que o senhor vai fazer?
Pois é, eu vou ver conforme acontecer isso, conforme acontecer aquilo. O que o senhor acha do negócio da Palestina? O senhor é a favor ou é contra? Eu tenho que ver, né? Quer dizer, porque o povo ficou tão irritado com ele não ter posição que preferiu o Bush que tinha posição. O Bush dava uma resposta para toda a pergunta. O Kennedy ganhou no debate. O Kennedy ganhou a eleição no debate. Mas lá agora aqui no Brasil, então os caras, sabe o que eles dizem, os grandes homens de televisão? O melhor candidato é o que é zero. É pegar um candidato que não tem nada dele. Por isso que o Lula está insistindo em botar porque isso foi a orientação que deram para ele. Por isso que ele pegou a Dilma e os caras disseram, não, a Dilma é boa porque ela não tem nada. Nós vamos fazer dela o que nós quisermos. E o que ele quer pegar agora, ele quer repetir isso com esse ministro de Educação, botar candidato de São Paulo, quando ele nunca foi vereador, não foi coisa nenhuma. E vão fazer dele o que quiser. Por quê? Porque não vai ter porcaria nenhuma que fazer na televisão. Eu estou devendo. O programa de televisão tem que ser ao vivo, o cara tem que falar, tem que ter debate, o cara tem que discutir. Não pode entregar para a máquina eleitoral. Isso não quero discutir. Então eu acho, com toda a sociedade, acho quase impossível. Mas se nós conseguíssemos uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva para esses fatos, não genérica, reforma política, reforma tributária, questões que nem essa do óleo aqui do Rio de Janeiro, essas questões, nós teríamos CBS em número de questões e faríamos talvez a grande reforma do Brasil precisa. Lá no Congresso, com aquela gente, me desculpe, eu não espero lá. Essa era uma coisa que dava para o debate, para passar público, discutir, debater, discutir, isso é de grande importância que isso acontecesse. Se o senhor não disse que retorna, todo mundo vai embora. Ele vai voltar. Alguém confunde a sua posição a respeito dos royalties do petróleo. Eu gostaria muito de ouvir o que o senhor tem a dizer sobre isso. O senhor é a favor dos royalties do petróleo? Então, como é que está essa posição? O Fernando Henrique perdeu uma eleição para prefeito de São Paulo. A eleição estava bem, o Jânio Quadros, regularizado, Braga da Cadeira. prefeito de São Paulo. Aí o cara fez a pergunta para ele. Para o Fernando Henrique, o senhor acredita em Deus? Aí o Fernando Henrique seguiu para isso. O time político ia fazer essa pergunta. É mais ou menos o que está acontecendo. A emenda que saiu da Câmara dos Deputados era uma emenda que fazia com o petróleo, que hoje é Rio, Espírito Santo e um pouquinho de São Paulo, fosse distribuído equitativamente em todos os estados. Essa emenda foi aprovada na Câmara e foi para o Senado. O próprio Vice Pinheiro me procurou. E aí eu apresentei uma emenda. A emenda dizia o seguinte: o que os estados produtores deixaram de receber sairia da cota do governo federal. Então, o Rio ganharia absolutamente o mesmo que ganhava. Os estados não produtores receberiam e sairia da cota do governo federal. E a gente aproveitou para dizer que nós estávamos ali iniciando a reforma tributária. É a grande e triste verdade é que o Brasil, hoje, uma das causas duras da nossa realidade
é que na distribuição da renda, a União fica com a maior parte, os estados ficam com um guião bem menor e os municípios, em regra, são miseráveis. Eu dizia com o meu colega na viagem para cá, você já viu falar nos Estados Unidos, na Alemanha, na Itália, agora até aqui na Argentina, de uma reunião de governadores exigindo não sei o que do governo federal? Ou de uma concentração de prefeitos rumo a Paris, rumo a Washington, rumo a Berlim, exigindo verba do Estado? Da União? Não. Por quê? Porque lá o orçamento não admitiria, o orçamento é para valer. E lá a distribuição da verba é feita equitativa. A tese que eles têm é o seguinte: arrecada, tu só arrecada num lugar, município. Estado é a união de municípios e a união é a união de Estado. E tu só executa num lugar, município ou entre vários municípios. Então arrecada no município, o que tem que ser gasto no município, fica no município. O que tem que ser gasto no Estado, fica no Estado, o que tem que vir para a União, fica para a União. Então nenhum governador precisa ir, eu acho, discutir com o presidente da República verba de verba. A única verba que o governo federal faz, então, é quando tem enchente, tornado, aquela coisa toda, então vai lá o governo federal e banca por parte do governo federal. Agora, seria a hora de fazer essa reforma tributária. Justiça real. Tem coisas que são delicadíssimas. Uma discussão, por exemplo, é o automóvel. Primeiro era só São Paulo, agora tudo que lugar faz automóvel. Às vezes se dizia naquela época, São Paulo faz automóvel. Ganha o imposto, tem a fábrica, tem os empregados, tem tudo. Vende para a Bahia, que agora também tem automóvel. Mas a Bahia vende automóvel, o imposto fica para a Bahia ou fica para São Paulo? Essas são as discussões que se fazem. Então nós achamos que dentro dessa reforma tributária entraria essa questão do preço. Agora, o projeto que nós fizemos, a União perderia. E a União perdendo, foi por isso que o Lula vetou. Foi por isso que o Lula vetou. Porque o Lula não quer entrar com a parte dele. Então o Lula fez um acordo com o governador do Rio, vetando. O governador do Rio pensou que era veto só para agradar o Rio. Não. Era veto para a União não ter que entrar com a parte que era determinada. Ele não queria entrar com essa parte. Se dependesse do Lula, ele queria que ficasse como estava. Quer dizer, o Rio ganha a parte dele e a União ganha a parte dele e o resto estranho. Agora, chegou na hora, o Lula vetou. O normal no Congresso Nacional, vetou. A pior coisa que tinha era o Congresso. Nós temos mais de 1000 vetos que não são apreciados. Como o veto é secreto, e tem que ir lá votar, e tu vota 50 vetos, 100 vetos junto, na hora vai um pelo outro, e é quase impossível derrubar o veto. O Lula e o governo daqui tinha certeza que o veto ia cair. O que nem ia ser apreciado. Mas hoje, se o veto votar, o veto cai. Então eles estão fazendo um esforço enorme no sentido de encontrar uma composição. Dificilmente essa composição será igual ao projeto que eu apresentei. O projeto que eu apresentei, eu repito, o Rio perderia, pegaria para todos os estados. Mas a União compensaria o Rio no que ela apresentei. Na hora o Dornelles, o bom amigo, conversou comigo. Ele é inteligente, muito inteligente. Se não, eu topo o teu projeto, só vou fazer o seguinte, vou trocar. O Rio fica como está. As verbas do petróleo do Rio ficam como está. E a União compensará os estados. Ele tinha desconfiança
Essa união não vai ser bandeira, vai fazer que nem a lei da exportação, quer dizer, a lei Cantil. E eu concordei com ele, é que não deu tempo para mudar. O doutor Cornélio disse, nós vamos fazer tudo bem. Nós vamos voltar e a União compensa vocês. Então o que eu quero dizer para você, que se não tivesse havido tanta confusão lá no início, podia ter dado bem melhor. Mas também sou muito sincero, eu acho que não daria bem melhor que a União não quer abrir mão. O problema é um só, a União não quer, porque não quer abrir mão. Enquanto a briga com o Rio, com nós, se dane, agora abrir mão não dá, mas vai ter que abrir. Vai ter que abrir porque alguma coisa vai ter que ser feita. A União é Moraes. Respondido? Respondido muito bem. Porque havia uma certa ideia de que a sua posição contrariava os interesses do Estado de Janeiro, e vejo que não. Doutor Edson Monteiro. Senhor Presidente, senador Pedro Simão, venho como advogado criminal dar apoio à sua cruzada contra a corrupção. Vossa Excelência é um dos poucos políticos que tem legitimidade para tanto. No entanto, devo ressaltar a qualidade de advogado criminal de Vossa Excelência, quando afirma que a corrupção tem que ser combatida e nos diz que uma das bandeiras é a mudança de mentalidade do Brasil, ou de comportamento com relação à impunidade. Vossa Excelência afirmou aqui que a quantidade de recursos ou que advogados criminais advogam para determinadas pessoas são instrumentos da impunidade. Pelo menos foi isto. Desculpa, Foi isto que entendi. Mas não. Pelo amor de Deus, eu acho, eu como advogado, tenho direito de dizer que o colega, eu já tenho feito defesa e é normal que se faça defesa. O que eu estou apenas argumentando é que, condenado a segunda vez, ele até eu digo mais para você, eu digo mais, e tem isso com a OAB. Eu acho que a OAB se engana achando que da maneira que eu estou defendendo, vai ter menos causa para advogado. O cara vai continuar fazendo os recursos e vai recorrer com mais paixão. Ele vai recorrer com mais paixão. Agora, longe de mim querer imaginar. Então, desculpe, mas de qualquer forma, de qualquer forma, nós advogados criminais não defendemos nem crimes, nem criminosos. Nós advogados criminais defendemos em realidade direitos e garantias individuais, consagrados desde o iluminismo e hoje na Constituição Federal. Nós, advogados criminais, somos ainda hoje porta-vozes desse pensamento iluminista. Nós, advogados criminais, queremos sim o combate à corrupção, mas entendemos também que não é o excesso de recursos que gera impunidade. E aí, a minha vinda aqui ao microfone para dizer o seguinte: sou vice-presidente da Comissão de Direito Penal desse Instituto e ponho esta comissão à sua disposição para tentar modificar o seu pensamento com relação a esses graus de recursos. Por quê? O que gera impunidade hoje é a autoridade policial, o Ministério Público e a magistratura que, infelizmente, violam diuturnamente a Constituição Federal. Nós, advogados criminais hoje, praticamente não fazemos defesa de mérito. Nós fazemos defesas processuais, nulidades processuais. São tantas as nulidades processuais que nós entramos com diversos habeas corpus e vamos até o Supremo. E aí, quando esse processo, quando o Supremo declara que aqueles atos são nulos, tudo volta, tudo é anulado e tudo começa de novo. Se a magistratura soubesse, se o Ministério Público soubesse que a grande malandragem para condenar alguém era dar a esse alguém seus direitos e garantias individuais,
não teríamos tanta impunidade. Porque para nós, advogados criminais, seria dificílimo a defesa, porque teríamos que entrar no mérito. E quando entrássemos no mérito, teríamos muita dificuldade nessa defesa. Então, a minha vinda aqui é só para colocar à sua disposição, se o senhor assim o desejar, a nossa comissão. Por que digo isso? Porque temos tido diversos pensamentos errôneos, inclusive do presidente do Conselho Federal da OAB. O senhor presidente do Conselho Federal da OAB tem, em seus discursos, manifestado violações à Constituição. Infelizmente. Ele é contra a presunção de inocência, declarou isso na defesa que fez árdua contra a lei do ficha limpa e outras manifestações que ele vem produzindo. Então, acredito que o presidente do Conselho Federal da OAB não seja um nome a se seguir, porque o que peço aqui a Vossa Excelência é que busque realmente subsídios, porque essa premissa, no meu modo de ver, é falsa. Não é o grau de recurso, a quantidade de recursos que gera a impunidade. Então, por isso, ponho à disposição a nossa comissão para um estudo melhor do que o que eu estou fazendo aqui, perfeito? Para me subsidiar, porque a luta contra a corrupção é uma cruzada que deve ser feita por todos nós. Agora, não à custa de um bem maior que a Constituição Federal. Muito obrigado. Em primeiro lugar, quando Vossa Excelência fala com o advogado criminal, eu tenho a dizer a Vossa Excelência, eu tenho 60 anos de advogado, e só fui advogado criminal. De modo especial, no Tribunal do Júri, onde eu só fiz defesa. E fui advogado criminal de preso político. Fui advogado criminal numa época que era difícil, e que era muito difícil. Então, nada tenho a não ser o maior respeito e o maior carinho pelos advogados criminais. E volto a repetir, eu não vejo que eu esteja analisando alguma coisa com relação ao advogado criminal em si, quando eu digo que o mesmo direito que Vossa Excelência se refere aos advogados do Brasil, a justiça americana diz a mesma coisa. E a alemã, e a italiana, e a francesa, e a japonesa diz a mesma coisa. E o que eu estou pedindo aqui é que se copie o que acontece lá. Eu não estou mudando, não estou alterando em nada o outro recurso. Recorre uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 6 vezes, 7 vezes. Como é, continua. Que nem é lá. Mas como lá nos Estados Unidos, lá na Alemanha, lá na Itália, lá na França, lá no Japão, na segunda condenação por um tribunal, ele pode continuar recorrendo, mas preso. Eu volto a repetir. Eu acho que, em termos de advogado criminal, ele vai ter ocasião de lutar, de debater e de defender mais o lugar ao seu cliente. Ao contrário de hoje, onde o cliente não depende dele. Muitas vezes o cliente não depende muito do advogado criminal. Ele depende do delegado guardar o seu processo na gaveta, ou do promotor não fazer a denúncia, ou do filho não levar. Isso que ele depende. Avalia a tese de que na segunda continuação ele está preso, ele vai depender do advogado criminal. Ele vai depender do advogado criminal. E o advogado criminal vai ter muito mais trabalho, muito mais ação e muito mais vingativo. Com todo respeito, estou de acordo com Vossa Excelência, penso igual a Vossa Excelência, mas não penso que eu esteja fazendo as operações que Vossa Excelência está dizendo. Eu sou daquela época, até de certa forma. Eu fui um dos que lutei, bati palmas totalmente na Constituinte pela Constituição da Lei. Porque nós, na hora da Constituinte, nós nos lembrávamos da ditadura e do sofrimento que nós tínhamos naquela época. Tem alguns que defendem esses princípios e que não eram que nem nós, que naquela época eles tinham coisa bem.
eu acho que com esse discurso eu vou convidar o senador Pedro Simões a pegar um estudo da Jornada Brasileira. Não vai representando os gaúchos. Não, há vários outros, eu estou aqui. Não sei se o convite. Prefiro somar. Não sei se o convite admitiria, mas eu aceito. Estou trazendo já o formulário. Mais uma vez, a sua coragem. Doutor César Santana, depois a desembargadora Celeste Marraloche, muitos órgãos da presidência. Presidente Fragoso, presidente Bonfim, senador Carlos Consórcio. Inicialmente eu queria parabenizar o Instituto por essa atividade que é de extrema importância. E aproveitando o ensejo, até seria interessante que Vossa Excelência convidasse de novo o senador, agora nosso futuro confrade, para debater alguns aspectos jurídicos do royalties do petróleo, porque acho que o conceito de royalties precisa ser melhor debatido, aprofundado, e eu acho que seria de grande valia para nós que somos membros da Comissão de Direito Constitucional, Comissão de Direito Tributário, etc, etc. Seria de grande valia esse debate, que, ao meu ver, foi mais politizado do que propriamente jurídico, né, os fundamentos do debate. Né. Agora, entrando na questão da nossa palestra, da palestra do senador, que nós estamos aqui nos deliciando, eu gostaria de comentar o seguinte. Em primeiro lugar, eu tive primeiro contato com o senador naquele livro do Sebastião Nelli, né, as 16 derrotas e vitórias que abalaram no Brasil, naquela grande campanha do MDB, em 74, se não me engano, 74, 76, 74, que foi um livro que, para mim, na política foi muito importante nesse primeiro momento. E também dizer que eu estava nessa conferência da OAB que o nosso presidente Calheiros participou, em Porto Alegre, foi a primeira conferência da OAB que eu participei, e lembro bem da sua conferência. Eu como estudante. Como estudante. Estava no final do curso. E Vossa Excelência falou duas questões que eu acho importantes. Várias questões, mas duas são mais importantes para mim. A primeira é a ideia de que corrupção tem em todos os lugares. Isso daí acho que é um parâmetro interessante. E a segunda questão é justamente esse momento em que Vossa Excelência começa a falar do problema da ética, da moral, nesses novos tempos. Eu diria o seguinte, não é nenhuma novidade para nós que corrupção sempre teve nesse Brasil, principalmente com o início da colonização portuguesa, e claro, teve também na colonização inglesa, espanhola, a colonização que delimita o mais forte sobre o mais fraco, ela já imprime uma repressão e sistemas de corrupção. E para não ir tão longe, eu diria que na época do regime militar, nós que tínhamos uma posição de esquerda muito clara na defesa do interesse público, o que nós dizíamos? Vamos fazer uma auditoria da dívida externa, o que nunca teve, porque nós sabemos que no regime militar se teve também muita malversação de dinheiro público. O que eu gostaria de colocar, pegando o gancho de outros colegas aqui, é que a cruzada que Vossa Excelência está muito bem comandando, ela talvez tivesse uma necessidade de uma readaptação aos novos tempos. Porque o povo, ele tem uma soberania popular, senador, no sentido de que algumas questões não ficam muito claras. Por exemplo, quando se fala no papel da mídia. Quando se fala no papel da mídia, a população, ela percebe que aquela campanha última, presidencial, que seria uma campanha riquíssima, principalmente pelo que Vossa Excelência falou, que é a ascendência do Brasil no cenário internacional, ela foi desvirtuada pelos meios de comunicação para ficar numa discussão estéril sobre a questão do aborto. Ou seja, claramente a mídia apontou para uma posição partidária em relação a uma candidatura. Também há um desvio de conduta quando se lê sobre o manifesto dos empresários, e os empresários, que são na sua grande maioria dignos, não repudiam no manifesto alguns desvios de condutas de empresários também, que participam tanto de Caixa 2, etc, etc. Então, me parece que a cruzada, ela é importante, ela é fundamental, e ela vai ganhar a população, principalmente quando os pontos que foram levantados aqui da reforma política, elas ficarem claras para a população. Até porque os cientistas políticos apontam que o grande problema que nós temos é justamente
digamos, esse entrosamento executivo-legislativo. Vossa Excelência, que é do Rio Grande do Sul, vivenciou o problema da governadora Ieda Cruz. Nós sabemos que em São Paulo não sai CPI porque o PSDB não deixa, e todos esses problemas que são oriundos da relação executivo-legislativo. Então, me parece que esse ponto do presidencialismo de coalizão é fundamental que seja atacado, e principalmente que a população tenha uma clareza dos fundamentos de uma reforma política, para ela realmente sentir que há uma necessidade dela se engajar nesse processo contra a corrupção. Muito obrigado. Acho que o senhor falou e respondeu. Só estou dizendo que concordo com a segunda parte da resposta aqui. Mas tinha que ser muito conhecido quando foi em 1986, 83. Era um piazinho. Você não sabe, senador, que gurizinho, bem gurizinho é piazinho. Na moda do Rio Grande do Sul é piar, não sei se para vocês também é. Eu sou gaúcho, eu estou dançando essa colinha. Senhor presidente, muito obrigada por ter me concedido a palavra. Só para ver dos gaúchos que hoje é 3 de outubro. Em 1930, hoje foi um dia que nós chegamos aqui. Foi. Em agosto chegou o Getúlio Vargas assinou o termo de presidente presidente Calheiros, enfim, já anunciaram aí que eu estou numa outra posição, eu sou integrante do Poder Judiciário, e eu queria apresentar um detalhezinho a respeito do Conselho Nacional de Justiça, um detalhe, apenas. Quando esse conselho foi criado, e a sua implantação talvez se deva a alguém que tenha sido o seu primeiro presidente, mas o Conselho Nacional de Justiça nasce do controle externo do Judiciário. Eu, por exemplo, sempre me filiei no controle externo proposto por Marilena Chauí, que significa controle externo em todas as instituições públicas, e feito por pessoas que não integram aquela instituição. O controle externo do Judiciário, que eu sempre quis, não teria nenhum advogado, nenhum juiz, nenhum estudante de direito, seria de outras pessoas. Mas, finalmente, ele se firmou e só tem uma vantagem no Conselho Nacional de Justiça: ser o corregedor do segundo grau em diante do Poder Judiciário. Que até então só existia corregedoria do primeiro grau. O Conselho Nacional de Justiça nasceu para ser o corregedor do segundo grau em diante. Imediatamente, na implantação do Conselho, ele foi assolado por uma série de reclamações contra juízes de primeiro grau. Ele firmou a competência dizendo que os juízes de primeiro grau estariam sujeitos às suas corregedorias estaduais e regionais. Fui eu o baluarte dessa campanha, como advogado. Então, se os juízes da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal, da Justiça dos Estados, os juízes, falando do primeiro grau, já têm a sua corregedoria, obviamente, em relação aos juízes de primeiro grau, o CNJ só pode ser uma instância recursal. E tem que ser uma instância recursal, porque 90% do banditismo que a Eliane Calmon denunciou é perseguição interna do segundo grau em relação ao juiz de primeiro grau, que não pode morrer no Estado nem na região. Em algum lugar tem que ser denunciado. Tem uma outra coisa que as pessoas não observam. A Justiça Federal, por exemplo, tem o Conselho da Justiça Federal. E aí, se o CNJ tiver também a competência de julgar juiz de primeiro grau, o juiz federal terá o corregedor regional, o Conselho da Justiça Federal e o Conselho. Aí são três situações julgando pelo mesmo fato a mesma pessoa. Quem é que quer isso? Não, nada a ver, Okay? Eu, por exemplo, proponho a vingar o Conselho Nacional de Justiça, tem que extinguir o Conselho da Justiça Federal.
Aliás, para qualquer pessoa, e o Senado, lá no Senado, pode fazer isso. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado está lá para isso. Pega a Lei 5.010, que recriou a Justiça Federal no Brasil, o seu conteúdo tinha razão de ser, em 80%, até a publicação da LOMAN. Publicada a LOMAN, o que sobra naquela lei recriadora da Justiça Federal é só o CJF. Que daí é um samba um pouco de crioulo doido, porque o CJF é o ordenador de despesa da Justiça Federal de primeiro grau. O Tribunal Regional Federal, criado com a Constituição, não ordena nada em matéria de finanças do primeiro grau. Então, de repente, um pouco é fácil começar a dizer tem isso, tem aquilo, mas dá uma arrumaçãozinha para ficar um pouco mais transparente e, inclusive, mais eficaz. Eficaz. Se você tiver só um inquérito, esse inquérito pode com mais... Hoje as despesas são em 3 inquéritos, né? Que tem alguém que tem prazer de fazer isso, né? Entra com uma reclamação contra o juiz junto ao corregedor, no CNJ e no CJF. Quando quer exatamente, aí desencadeia 3 despesas públicas. Eu acho particularmente que esses aspectos, eles não dizem tanto respeito a uma campanha nacional contra a corrupção. Nós só vamos conseguir mobilizar a população para essa campanha apontando casos gravíssimos. Essas coisas mais de ajuste técnico de uma ou outra situação cabe exatamente aos parlamentares, ao pessoal que é especializado em legislação. Por exemplo, tem um excelente trabalho do CNJ. O CNJ fez digamos assim, uma correição ordinária em cima de todos os cartórios do sistema cartorial brasileiro. Não aqueles cartórios vinculados às varas, mas o sistema de cartório de notas, cartório de registro. E constatou que mais de 7.000 cargos não eram concursados. Por que diante de uma informação tão precisa dessa, o Senado, essa nossa Casa da República, né, mais significativa, não entra com uma medida, mostra para a população que também é possível? Porque se os senadores que estão lá, a gente não consegue com eles medidas que saneiem o país, como é que depois eu vou fazer uma campanha por uma nova constituinte, onde 60%, 70% das pessoas que serão eleitas para essa constituinte já são os atuais políticos? Não sei se me fiz entender. Por outro lado, tem outra coisa que mobiliza, e isso seria interessantíssimo, já pensou? O Senado da República interferindo numa situação onde vai ter concurso público e ali quase 8.000 possibilidades de empregos certos e regulares, e aquele nepotismo presente nos cartórios no olho da rua. Isso é uma situação de corrupção que seria saneada. Tem uma outra coisa nojentésima que o presidente Fernando Henrique fez e que o Congresso não faz nada, porque eu acho que tem uma certa dose de cumplicidade. Fernando Henrique criou 5 cargos para todas aquelas pessoas que, ocupando a presidência da República, depois levarão esses 5 cargos pelo resto da vida. Pelo resto da vida. Por exemplo, sei que o Sarney usa esses 5 cargos de ex-presidente da República lá em São Luís do Maranhão. Porque você não os cargos lá no Estado do Direito. Não, 2 cargos para 8. Então, um ex-presidente da República, além de manter a remuneração integral, ainda tem 8 cargos que ele livre proveia, que são pagos pelos cofres públicos pelo orçamento da presidência. Ora, o orçamento da presidência passa pelas 2 casas legislativas. Pode ter algum veto, pode ter alguma coisa nesse sentido. Seria muito mais fácil se tivéssemos esses casos, digamos assim, levantados, denunciados ou até trabalhados pelas casas parlamentares, quando chegássemos num palanque ou numa sala de aula para mobilizar os alunos para entrar na campanha contra a corrupção, a gente diria, vamos seguir o exemplo de tais e tais situações. Eu acho que nós teríamos muitas coisas para falar entre Conselho Nacional de Justiça e outras situações desses moldes, mas eu, a princípio, no ensejo desse momento, das coisas que aconteceram a semana passada, dessa semana, gostaria que lá no Parlamento e o Supremo deixasse muito claro essa situação. No interior, no disciplinamento dos juízes através das suas corregedorias e do Conselho Nacional de Justiça, no momento tem tribunal demais. Um tem que acabar. Eu, por exemplo, faço votos que acabe o CJF.
Conselho da Justiça Federal, que é específico para uma justiça. E as outras justiças continuem assim. Os corregedores regionais, e como corregedor do segundo grau em direito, para desembargador, ministro, quando eu digo ministro, é ministro dos Tribunais Superiores, ministro Supremo, o Conselho Nacional de Justiça, com todos os poderes. E lembraria também que hoje o CNJ já tem poder de avocar. Ele pode avocar qualquer processo que esteja correndo no primeiro grau em qualquer corregedoria. Quer dizer, não precisa ninguém atribuir esse poder, ele já tem, desde a sua criação. Então, se ele perceber que lá na base o processo não está andando direito, ou porque um passarinho lhe soprou, ou porque houve uma denúncia específica, ele avoca. Mas um tem que acabar, para o outro se reforçar. Pode mais, pode menos. Senador? A senhora também falou, respondeu. O que a senhora falou e não respondeu, eu também não quero responder. Doutor Manuel Ferreira, eu pediria mesmo que perguntasse se é um pouco objetivo, porque eu estou preocupado com o horário do avião do senador. Ah, é? Bem, senhor presidente, senhor senador, antes de mais nada, para o senhor presidente, eu peço desculpas por verdade, porque eu não sabia da palestra de sua excelência, senhor bastante senador, e tomei conhecimento da Dr. Lopes, hoje almoçamos juntos, e eu não tive tempo de ir em casa trocar. Mas isso não impede de dizer aquilo que eu acho que deve ser dito em relação à campanha benemérita do senador o tema corrupção neste país realmente é um negócio que preocupa todos nós. E a nossa preocupação, e particularmente a minha, é de que, para que se combata realmente a corrupção neste país, é preciso que fizéssemos também uma campanha obrigando que as altas autoridades deste país, principalmente, que devem cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal e as leis dela decorrentes, as cumprissem. E isso é o que não acontece. Lamentavelmente não acontece. Por incrível que pareça, a doutora Salete, que acabou de falar, com a qual eu tive a honra de trabalhar na Justiça Federal, ela está certa das suas colocações. Porque o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, que é o guardião da Constituição, artigo 102 da Constituição, por incrível que pareça, é o seu maior infrator, lamentavelmente. E posso citar alguns exemplos. Um deles, por exemplo, a famosa emenda constitucional número 41 de 2003, que foi enviada para o Congresso Nacional, expressamente vedada pelo artigo 60, parágrafo 4, inciso 4 da Constituição Federal, o governo Lula nem podia ter mandado essa emenda para lá, o Congresso. O Congresso aprovou esta emenda e o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional. Então, se o guardião da Constituição é o primeiro a desrespeitá-la, a quem o cidadão vai recorrer neste país para fazer cumprir o exercício do seu direito? Não tem a quem recorrer. Porque quem devia cumprir, não cumpre. Então, Vossa Excelência há de ver que agora, há poucos dias, o Superior Tribunal de Justiça acabou de arquivar um processo contra o filho do Sarney, porque a Polícia Federal, segundo o Superior Tribunal de Justiça, né, não fez a investigação que devia ter feito. Agora, de quem é filho, seu Fernando? Do seu Sarney, José Sarney. Né? E todo mundo sabe que manda nessa república. Vossa Excelência deve conhecer muito bem o livro chamado Honoráveis Bandidos. Está lá a fotografia do Sua Excelência, do presidente Sarney, na capa, né, dizendo como é que ele conseguiu se transformar o dono do Maranhão. E, lamentavelmente, o segundo honorável bandido que o livro cita é o nosso atual vice-presidente, Michel Temer. Então, Vossa Excelência deve convir que enquanto as altas autoridades, os três poderes, legislativo, judiciário e legislativo, não cumprir a Constituição, principalmente o legislativo,
que o judiciário legisla em causa própria, nós não temos a quem recorrer. Então, a corrupção, para que seja combatida, é preciso que as altas autoridades que têm o dever de cumprir, fazer cumprir as leis, sejam os primeiros a cumprir, porque senão Vossa Excelência vai ficar malhando em ferro frio e não vai conseguir nunca. Porque qual o ponto principal que Vossa Excelência tem em mãos para obrigar que todos nós consigam que a corrupção seja realmente combatida e exterminada. Não vai conseguir, porque o Congresso Nacional vai aprovar alguma lei que discipline isso. Não vai. Vossa Excelência quer alguma coisa? Falou nos recursos. Por que as ações judiciais não chegam ao fim tão simples? Por quê? Nós, advogados, todos sabemos. Quando o juiz manda publicar um despacho, nós temos que sair correndo para cumprir o despacho, sob pena de não cumprindo, o juiz manda extinguação e manda ativar o processo. O Ministério Público, os procuradores, né? A União tem 60 dias para contestar uma ação, 30 dias para recorrer e para tomar conhecimento do despacho de uma ação pessoal. Onde é que está o princípio que todos vão esperando que a lei está lá no artigo 5º da Constituição Federal? Então, as primeiras autoridades têm que cumprir. Qual é o juiz que cumpre os incisos 1 e 2 do artigo 125 do Código de Processo Civil, que diz que o juiz é obrigado a dar igualdade de tratamento às partes e agilidade ao processo? Quando do lado oposto. Pois não. Tem o poder público, União, Estado, Município e Sociedade aqui, os juízes, todos eles, do Supremo Tribunal até o primeira instância, simplesmente ignoram esse dispositivo. Então, eu me congratulo com Vossa Excelência pelo início dessa sua campanha e, evidentemente, conto com esse humilde advogado que aqui está, que vai colaborar com Vossa Excelência. Agora, que vai ser uma difícil tarefa, porque o seu órgão, que é o Poder Legislativo, é um dos primeiros que não assume. Muito obrigado e boa noite para todos. E dona Salete, parabéns. O caso abordado aqui realmente foi muito sério. No Maranhão, o juiz dá autorização para fazer a escuta. Há um recurso no tribunal. O tribunal confirma todo o trabalho para fazer a escuta. 2 anos. 2 ou 3 anos. É feito um longo trabalho, uma longa exposição, e se completa o trabalho. O trabalho está para ser completado, uma junta do Tribunal Superior diz que o trabalho todo é nulo, não vale nada. Não vale nada. Embora o juiz tivesse dado autorização, o tribunal tivesse dado autorização, não houve recurso. E quando chega no Superior Tribunal de Justiça, eu não sei em nome de quem, eles anulam tudo, dizendo que houve precipitação, ou coisa que o vale é um exagero de interpretação por parte do juiz do tribunal. Está sendo essa razão, eu não consigo me entender. Agora, com relação às autoridades, se nós esperarmos que os senadores, a começar pelo Pedro Simão, ou que os ministros, a começar por não sei quem, vão fazer esse trabalho dessa reforma, não vão. Se nós não fizermos uma conscientização da sociedade, mas se nós conseguimos derrubar uma ditadura violenta, radical, sem força, sem poder, sem nada, agora não vão querer dizer aqui que dos 190 milhões de brasileiros, a maioria edifica isso. Nós temos uma imensa maioria de brasileiros que são sérios, que são responsáveis, que são capazes. O que falta é a chance de essas pessoas ingressarem no meio de uma caminhada que possa levar adiante.
E eu não acho essa caminhada mais difícil que foi aquela anterior. Sinceramente, eu não acho. Eu acho que se nós entrarmos nessa caminhada, eu concordo que nós temos que dar uma orientação, como foi no caso da direita já, como foi no caso do impeachment, ficar só no abstrato, combater a corrupção. E a gente está vendo corrupção todo dia, cara, você não vai trabalhar. Mas nós temos que dar um rumo. Eu acho que o povo não dá o rumo, o espírito segundo a vida, isso não espera nada que não vai sair. Onde menos se espera é que não sai.